Meu nome é Rafael Penteado, sou economista e cientista político e hoje vou abordar de uma forma mais didática a história do conflito Palestina e Israel. Mas primeiro, precisamos falar sobre os acontecimentos dos últimos dias. Infelizmente, nós temos visto muita gente politizar o assunto, colocando no contexto de direita versus esquerda. Eu quero dar um passo para trás e tirar desse contexto para que vocês entendam os acontecimentos fora do prisma político. Uma das funções básicas de um Estado, qualquer Estado, é proteger seus cidadãos. Isso é uma obrigação do Estado, no mundo todo. Inclusive, nós delegamos ao Estado o poder de uso da força letal, para que ele possa cumprir com essa obrigação. O uso desse poder passa a ser legítimo dentro desse contexto, quando ele é necessário para a proteção do Estado e dos seus cidadãos. Gente, isso é super importante. O uso da força é legítimo. Quando ele é necessário, ele tem que ter um propósito. Ou seja, isso não é uma carta branca para um vale-tudo. No direito internacional, o Estado também tem a obrigação, no emprego de força letal, de tomar medidas para limitar danos colaterais, evitando ao máximo a morte de civis desarmados, mesmo que esses civis forem cidadãos de outros países. Infelizmente, em conflitos internacionais, isso nem sempre é possível. E sim, pessoas inocentes acabam morrendo. Nos últimos anos, é o que tem acontecido na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Infelizmente, civis, incluindo crianças, morrem. É uma verdadeira tragédia. Contudo, nós observamos que as forças de defesa israelenses tentam mitigar o impacto colateral de seus ataques, avisando quando possível quando fará uso da força. Ou seja, o uso da força por parte do Estado de Israel é legítimo, porque acontece dentro do contexto da proteção da sua população e utilizando técnicas de mitigação de danos colaterais. Dentro do direito internacional, o uso da força por parte do Hamas não é legítimo. Os ataques que nós vimos essa semana foi o uso de força letal de forma indiscriminada contra civis desarmados. O que nós observamos foi o assassinato pelo Hamas de homens, mulheres, crianças e até bebês. O emprego de força letal não tinha como objetivo proteger palestinos. O Hamas tampouco empregou técnicas de mitigação de dano colateral. Pelo contrário, o objetivo era justamente o assassinato de civis. Sob nenhum contexto isso é aceitável. O que nós vimos foi uma barbárie perpetrada por uma organização terrorista. Se o que nós vimos tivesse sido perpetrado por um Estado, isso seria um crime de guerra. O objetivo do Hamas, assim como do Hezbollah, é a destruição do Estado de Israel. Como é obrigação do Estado de Israel se proteger, não é possível esperar que Israel negocie com essas organizações. A única alternativa para Israel com relação a esses grupos terroristas é o uso legítimo da força. Agora, Israel também não pode simplesmente construir um muro de 5 metros de altura e ignorar a população palestina. É obrigação de Israel, sim, negociar com o povo palestino, com o único poder constituído que não tem como objetivo a destruição de Israel, a autoridade palestina. E é verdade, sim, que essas negociações estão paradas há anos. É preciso voltar à mesa de negociação, para que algum dia seja possível uma solução pacífica para israelenses e palestinos. Gente, a história do conflito é extensa. Então, vou apresentar aqui um resumo. Necessariamente, tenho que deixar coisas de fora. Não estou deixando de fora para omitir algo. É que realmente não dá para falar tudo. Fica aqui meu convite para que vocês estudem mais a fundo os detalhes do conflito. Um dos maiores mitos sobre o conflito Israel-Palestina é que ele existe há séculos e que tudo isso não passa de ódio religioso entre judeus e muçulmanos. Na verdade, embora a religião faça parte, o conflito é principalmente sobre dois grupos de pessoas que reivindicam a mesma terra. O conflito atual começou há cerca de um século, no início do século XX. Naquela época, a região ao longo do Mediterrâneo Oriental, que agora chamamos de Israel-Palestina, estava há séculos sob o domínio do Império Otomano. A região era religiosamente diversa, incluindo principalmente muçulmanos e cristãos, mas também um pequeno número de judeus, que geralmente viviam em paz, e estava passando por duas mudanças importantes. Em primeiro lugar, mais pessoas na região estavam desenvolvendo um senso de identidade nacional, não apenas como árabes étnicos, mas como palestinos, uma identidade nacional distinta. Ao mesmo tempo, não muito longe na Europa, mais judeus estavam se juntando a um movimento chamado de sionismo, que afirmava que o judaísmo não era apenas uma religião, mas era também uma nacionalidade, que merecia uma nação própria. Após séculos de perseguição, muitos acreditavam que um Estado judeu era a única forma de conseguir segurança. Os judeus viam sua terra histórica no Oriente Médio como a melhor esperança para estabelecer sua nação. Após a Primeira Guerra, o Império Otomano colapsou e os britânicos assumiram o controle da região, que chamaram de Mandato Britânico da Palestina. Em 1917 foi assinada a Declaração de Balfour, quando os britânicos permitiram que os judeus migrassem para a região, desde que não interferissem nos povos que já viviam ali. Mas à medida
medida que mais judeus chegavam, a tensão entre os judeus e árabes ia aumentando. Ambos os lados cometeram atos de violência. E na década de 30, os britânicos começaram a limitar a imigração judaica, com a criação do Livro Branco, que buscou inserir os árabes e judeus de forma proporcional, limitando a migração de judeus perseguidos para a região. Em resposta, uma milícia judaica chamada Haganah foi formada para lutar contra os árabes locais e resistir ao domínio britânico. Depois veio o Holocausto, levando muito mais judeus a fugirem da Europa para a região e mobilizando grande parte do mundo em apoio a um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para dividir a Palestina britânica em 2 estados separados, um para judeus, Israel, e outro para árabes, a Palestina. A cidade de Jerusalém, onde judeus, muçulmanos e cristãos têm lugares sagrados, deveria se tornar uma zona internacional especial. O plano tinha como objetivo de dar aos judeus um Estado e estabelecer a independência da Palestina e acabar com a violência. Os judeus aceitaram o plano e declararam independência, formando o Estado de Israel. Mas os árabes, em toda a região, viram o plano da ONU como mais colonialismo europeu, tentando roubar suas terras. No dia seguinte à declaração de independência de Israel, Egito, Líbano, Síria, Jordânia e Iraque declararam guerra ao recém-criado Estado judeu, uma guerra que durou 2 anos, com a vitória de Israel. Após essa guerra, mais de 750 mil árabes deixaram suas terras, alguns expulsos, outros porque não queriam mais residir no local. Esse movimento ficou conhecido como Nakba, catástrofe em árabe. Essa retirada favoreceu a migração de judeus para o território palestino. Israel passou a controlar todo o território, exceto Gaza, que estava sob controle egípcio, e a Cisjordânia sob domínio da Jordânia. Esse foi o início do conflito árabe-israelense que durou décadas. Em 1967, Israel e os estados árabes vizinhos travaram outra guerra, que durou 6 dias. Quando terminou, Israel havia tomado as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, e Gaza e a Península do Sinai do Egito. Isso deixou Israel responsável por governar palestinos, um povo com o qual havia lutado por décadas. Em 1978, Israel e o Egito assinaram os Acordos de Camp David, mediados pelos Estados Unidos, e pouco depois, Israel devolveu o Sinai ao Egito como parte de um tratado de paz. Na época, isso causou grande controvérsia no mundo árabe. O presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado por extremistas que não concordavam com o acordo. Ao longo das próximas décadas, os outros estados árabes gradualmente fizeram a paz com Israel, como a Jordânia, mesmo que nunca tenham assinado tratados de paz formais. Mas o exército israelense ainda estava ocupando os territórios palestinos, da Cisjordânia e Gaza. E foi nesse momento que o conflito se tornou uma luta israelense-palestina. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, foi criada na década de 60 para buscar a constituição de um Estado palestino. A OLP lutou contra Israel, fazendo uso, inclusive, de atos terroristas. Inicialmente, a OLP reivindicava toda a Palestina britânica, o que significava que seu objetivo era acabar com o Estado de Israel. Após anos de luta, a OLP mudou de posição e passou a aceitar a divisão de terra entre Israel e a Palestina. Mas o conflito continuou. Enquanto tudo isso estava acontecendo, algo dramático estava mudando nos territórios palestinos, ocupados por Israel. Os israelenses estavam se mudando. Essas pessoas são chamadas de colonos e estabeleceram suas casas na Cisjordânia e Gaza, quer os palestinos quisessem ou não. Alguns se mudaram por motivos religiosos, alguns porque queriam reivindicar a terra para Israel, e alguns simplesmente porque a habitação era barata. Em 1987, a frustração palestina explodiu na primeira intifada, que é a palavra árabe para levante. Cerca de 200 israelenses e mais de 1000 palestinos morreram. Ao mesmo tempo, um grupo de palestinos em Gaza, que considerava a OLP muito secular e moderada, criou o Hamas, um grupo terrorista dedicado à destruição de Israel e do povo judeu. A primeira intifada ficou conhecida como a Guerra das Pedras, porque os palestinos estavam combatendo Israel literalmente na base da pedrada. No início dos anos 90, ficou claro que israelenses e palestinos precisavam encontrar a paz, e líderes de ambos os lados assinaram os Acordos de Oslo. Quando Yasser Arafat, fundador da OLP, representando os palestinos, e Isaac Rabin, primeiro-ministro israelense, assinaram um acordo de paz. Assim, a OLP formalmente reconheceu Israel como um Estado, e Israel reconheceu a OLP como representante dos palestinos. Infelizmente, os mais radicais de ambos os lados se opuseram aos acordos de Oslo. Membros do Hamas lançaram atentados suicidas para tentar sabotar o processo. A direita israelense protestou contra as negociações de paz, chamando o primeiro-ministro Isaac Rabin de traidor e nazista.
por se aliar a alguém ligado ao Fatah. Não muito tempo depois de Rabin assinar a segunda rodada dos acordos de Oslo, um israelense extremista o assassinou em Tel Aviv. Essa violência mostrou como os extremistas de ambos os lados podem usar a violência para sabotar a paz e manter um conflito permanentemente enquanto buscam a destruição total do outro lado. Essa é uma dinâmica que existe desde então. As negociações destinadas a acertar os detalhes finais da paz arrastaram-se por anos, mas sem produzir nenhum grande avanço. Uma segunda intifada começou depois que o político israelense Ariel Sharon visitou a esplanada das mesquitas, lugar sagrado para os judeus e muçulmanos. Na época, a visita foi vista como uma afronta aos muçulmanos. Na segunda intifada, cerca de 1.000 israelenses e 3.200 palestinos morreram. A segunda intifada mudou o conflito. Israelenses se tornaram mais céticos de que palestinos aceitariam um acordo de paz, e muitos começaram a pensar que nem valeria a pena tentar. Foi nesse contexto que Israel começou a construção de muros na Cisjordânia, dividindo o território palestino. Em 2005, Ariel Sharon, primeiro-ministro israelense, ordenou a retirada de tropas da faixa de Gaza, o que possibilitou que o grupo Hamas vencesse eleições locais e assumisse o controle da região, formalmente se separando da autoridade palestina, dividindo Gaza e a Cisjordânia. Uma terceira intifada foi convocada pelo Hamas em 2017, depois que Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, mas sem grande repercussão. Com o receio do avanço terrorista do Hamas, Israel colocou Gaza sob um bloqueio sufocante. Este era o estado do conflito como conhecíamos até o fatídico dia 7 de outubro, com ataque surpresa do Hamas a Israel, vitimando até o momento quase 1.000 pessoas. Infelizmente, ninguém sabe como isso vai terminar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo em Israel e na Palestina.